Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês, meus queridos? A paz de Jesus, o Divino Espírito Santo de Deus, todas as falanges de luz que trabalham nas nossas esferas, possam sempre nos envolver, não é mesmo? Eu agradeço a presença, como sempre, aqui de todos vocês, dos mentores de vocês que autorizaram essas presenças maravilhosas de vocês aqui no nosso canal. Vou pedindo para dar like, dar o link do nosso canal para os amigos, para os vizinhos, para os familiares que estão sempre conosco. Hoje nós vamos falar, pessoal, do como é que a gente faz, primeiro mostrando o que são energias negativas, e algumas das principais energias negativas mais perigosas que possam atrapalhar o nosso caminhar, atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, porque todos nós que estamos aqui nesse canal e olhando, vendo, sempre aqui procurando refletir nos assuntos que a gente coloca aqui, todos nós estamos num caminho espiritual, todos nós estamos num desenvolvimento espiritual, não é mesmo? Então que os mentores possam nos guiar sempre para o bem, sempre nos envolvendo com aquela luz maravilhosa que desce até nós. É o que a gente espera. Mas antes disso eu vou falar aqui sobre algumas pequenas questões que ficaram pendentes de outros vídeos. A Andréia Almeida, que ela está tendo muitos fatos interessantes acontecendo, ela vê bola verde no quarto dela. Isso, André, não é nada demais, nada mais do que você está desenvolvendo, a sua espiritualidade. Então, cada um tem um tipo de espiritualidade a ser desenvolvido. Vai aparecendo, os fatos interessantes para cada um, talvez até diferentemente. Então, é isso, tá? A Tayane Teixeira, ela tem acordado com dor no corpo e o vídeo foi, acho que, se não me engano, foi aquele vídeo de acordar com dores, aflições, E o vídeo veio para esclarecer depois de pedir o universo. Ela pediu o universo para saber o que era aquilo. E ela foi e viu o nosso vídeo. Então, ela acha que o vídeo, o universo mandou o nosso vídeo para ela, humildemente, e esclareceu o que ela estava na dúvida, que é acordar com dor no corpo, essas coisas todas, A Carla Vieira, ela sempre tem pensamento obsessivo determinado. Isso que nós temos sempre que batalhar contra, Carla? Nós temos que batalhar contra esses pensamentos obsessivos. Não tem como, precisamos. A gente tem falado muito sobre isso nesses vídeos de agora, na questão de trabalhar o pensamento, de ver as energias do pensamento, quais os pensamentos que a gente pode se envolver e os pensamentos que a gente não pode se envolver, que são dificultosos para todo caminhar, de nós como espíritos, que estamos aqui procurando melhorar. Nós precisamos, A Adriana Soares, ela, sobre a questão daquele vídeo de acender velas, Ela gosta de acender velas e organizar flores em agradecimento. Tudo bem, pode continuar fazendo, se você se sentir bem. Se você continuar com os mesmos problemas, aí eu oriento a você não mais acender velas, se você gosta, então você continue. Isso aqui, aqui não impedimos ninguém, a gente só às vezes aconselha e orienta, mas não impede ninguém de acender uma vela, botar uma flor para um santo, para uma imagem. Eu aqui não repreendo ninguém por fazer isso. Às vezes a gente só aconselha o que é melhor para aquela pessoa. E ela também pergunta, sobre os mestres ascensionados, que se são espíritos evoluídos, guiados por Deus, se eles realmente existem. Sim, eles existem, eles estão nos planos superiores, Eles estão nas altas falanges das esferas ascendentes. Eles não estão aqui nos planos mais baixos da Terra, nos planos que nós vamos e voltamos nas reencarnações. Não, eles estão além. Compreende? Eles não estão por aqui, por perto, eles estão em esferas mais superiores. Então, às vezes, há necessidade da nossa evolução também na questão da oração, na questão da nossa reza íntima,
do nosso íntimo, no modo de agir com a espiritualidade, para que a nossa oração chegue até eles. Porque eles não estão nessas esferas por aqui, eles estão nas esferas muito mais além. Compreendem a diferença? Aí que está, tá? Mas eles existem, só que eles estão nas esferas mais superiores, tá bom? A Maria de Fátima Rodrigues, ela luta contra julgamentos, né? Preconceitos, vícios morais e que ficam, né, dificultando a caminhada. Verdade, Maria de Fátima Rodrigues. Todos nós temos aqui, a gente parar para analisar, sempre tem um julgamentozinho por detrás. Porque somos seres ainda em evolução, né? Nós somos espíritos ainda que precisamos evoluir muito. Estamos muito atrasados ainda espiritualmente falando. Todos nós, né? Por mais conceituados, sensitivos aí, que se apresentam na televisão, na internet, todos fazem um certo tipo de julgamento. Às vezes falam uma coisa num vídeo, mas por detrás, sabe-se lá Deus o que fala de uma pessoa. Então esses julgamentos, eles são muito normais entre seres reencarnados como nós. Só que nós precisamos ir no dia a dia acabando com aquilo. É imprescindível, né, nós acabarmos com esse tipo de coisa, né? Como você fala aqui, né? Ela luta, né? A Maria de Fátima Rodrigues, ela luta contra julgamentos. Ou seja, ela se pega com julgamentos, faz julgando alguém, né? Ela se pega com preconceitos, né? Não só ela, eu estou falando aqui todos nós, né? Vícios morais, né? Que ela mesma acha, ela mesma diz aqui, né? Ela confessa que dificultam a caminhada espiritual. Realmente, isso aí é uma lição para todos nós, né? É para nós ficarmos de aviso, né? Observarmos, termos coerência nas nossas falas, nos nossos pensamentos, colocarmos em prática no nosso dia a dia, né? Todos esses questionamentos que a gente tem feito aí, essas lições de vida, né, que temos dado aí a cada dia, né, que vem uma pessoa e fala para você, vem outro e fala para você. Então, sobre essas questões, nós temos que ter discernimento e afastar o nosso pensamento. Temos falado muito, né, sobre as questões dos pensamentos. Temos falado demais. Pensamentos negativos, como aqui a outra menina aqui atrás, no pensamento obsessor, né? Determinados, a Carla Vieira com pensamento obsessivo determinado. Você precisa tirar esse pensamento obsessivo determinado da sua cabeça. Você tem que fazer muita oração. Você não está fazendo muita reza. Se você rezar mais, você vai sofrer menos. Isso eu te garanto. A todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo. Se nós rezarmos mais, do nosso modo, da forma que nós mais gostarmos, da forma que mais nos afinizarmos com aquela reza, nós vamos melhorar em tudo, né? Nós vamos melhorar no modo geral, de forma geral. Ok, pessoal? Então, pessoal, como o Roberto Mendes, né, fala, né? Pensar e vibrar no bem, né? Ele falou isso, ele sempre fala isso, né? O Roberto Mendes, o Ricardo Bombonati também, né? O Frank Lima e outros mais. Eles sempre falam, né? Vamos vibrar no bem, vamos vibrar, né? A nossa querida Ivani Francisco, né? Vamos ser a Rosa Boba, a Rosa Pereira. Nós estamos sempre aqui com essas pessoas maravilhosas. Eu me lembro às vezes assim dos nomes de uns, outros, Rosimara, eu me lembro de outros mais, né? Mas eu tenho muita rosa nesse meu jardim. Esse meu jardim aqui está florido de rosas, né? Vocês podem reparar aí pelos comentários. Está florido de rosas. Então, nosso jardim está florido de pessoas que pensam, né, assim, a gente vibra no bem, atrai pessoas que vibram no bem também. Mas precisamos ser coerentes com esse nosso pensamento de vibrar no bem, para que esse tipo de pensamento obsessivo que a Carla Vieira tem, ela não tenha mais, né? A gente pensa na Carla Vieira e vamos fazer uma oração para que a Carla Vieira se livre, né, de forma geral, desse pensamento obsessivo que ela tem, né? E arrancar de todos nós esses vícios, esses julgamentos que a gente precisa ainda ter. Né? Ainda estamos caminhando, então, à necessidade da nossa evolução. Aos pouquinhos nós vamos retirando isso da nossa cachola, né, pessoal? A gente vai tirando. Bom, pessoal, mais um vídeo de hoje. E vocês continuam colocando aqui os comentários, né? Que a gente vai ficar, eu vou ficar muito feliz
de tê-los aqui, né? Nós vamos falar aqui das energias, né, negativas. Eu vou lendo e a gente vai comentando aqui. O que são vibrações, o que são energias negativas? Elas são vibrações caóticas, olha só, capazes de desestabilizar nosso campo energético, prejudicar nossa saúde e influenciar a ocorrência de acontecimentos negativos na nossa vida. Então, o conceito é esse. O conceito de energias negativas básico é esse. São vibrações caóticas, capazes de desestabilizar nosso campo magnético, prejudicar nossa saúde e influenciar a ocorrência de acontecimentos negativos na nossa vida. Então, vocês vejam que as vibrações caóticas das energias negativas, elas realmente desestabilizam nosso campo eletromagnético, né? Já falei muitas vezes nos vídeos, jogam a gente de cama, a gente começa a abrir boca, né? Bocejar, esteja onde estiver. Por quê? Porque aquela energia está desestabilizando o nosso campo, que para mim é o mais importante entre o espírito e o campo físico, que é o campo bioenergético, que foi nele que eu aprofundei os meus conhecimentos. Foi nele, sobre ele, na verdade, que eu absorvi acontecimentos, absorvi indicações, informações da espiritualidade, né? E conhecimentos para trabalhar esses campos bioenergéticos para todos nós, para todos que procuram os meus trabalhos. Porque ninguém vive com um campo bioenergético doente. Ninguém vive. Nós temos que estar com ele saudável, porque é o primeiro a mostrar sinais de degradação no corpo físico. Porque começa a abrir boca, já sabe que alguma coisa está errada, não é? Então nós vamos ver aqui no vídeo, ao longo deste vídeo, quais são essas energias negativas, essas vibrações caóticas, né, que causam, né, prejudicam nossa saúde, né? E vão acontecer o quê? Acontecimentos, né? Vamos botar nossa áurea lá embaixo, terrivelmente bloqueada, densa, que a gente não vai conseguir viver direito a nossa vida. Elas podem ser, essas energias negativas, essas vibrações caóticas, elas podem ser de modo proposital ou inconsciente, por forças espirituais negativas. Vocês veem que é o campo espiritual negativo que vai trazer essas influências para o nosso campo bioenergético, nos jogando muitas vezes de cama, né? Concorrentes ou por pessoas que sentem inveja, mágoa ou raiva de nós de um modo velado, né? Então tem gente que pensa muito negativamente a nosso respeito, pensa muito mal, e se a pessoa não tiver protegida, de certo vai ser muito ruim. Tem que se defender, não tem como, né, pessoal? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, até ensinei na questão de fazer, né, algum trabalhinho radiestésico para amenizar essa situação. Eu já ensinei isso em vídeos, não muito para trás, mas já ensinei. Vocês veem, essas energias caóticas, elas derrubam uma pessoa e elas são criadas de modo proposital ou inconsciente, tá? Por forças espirituais negativas. Olha só, pode ser proposital ou pode ser inconsciente, porque eu já expliquei que tem pessoas de olho grande, de inveja, que ela faz aquilo inconscientemente. E já tem outros que fazem de modo proposital contra alguém, né? Então elas podem possuir alguma mágoa da pessoa, elas podem possuir uma inveja, um olho grande, uma raiva, um ódio, e a pessoa nem sabe, vai conversar com ela. O que acontece? Como ela já tem aquela energia caótica negativa contra aquela outra, contra o interlocutor, a pessoa se ressente, não é isso? Então esse aí é o conceito básico, a informação inicial. Agora vamos ver algumas energias negativas, as mais perigosas. Eu coloquei aqui para vocês as mais perigosas, tá? Que são as seguintes. Olha só quais são. O vampirismo energético.
O vampirismo energético é uma forma de ataque extremamente comum. Acontece praticamente com todas as pessoas em diversas situações, nos mais variados ambientes. Ocorre quando uma pessoa, para se sentir superior, faz piadas a nosso respeito. O famoso atual bullying, né, pessoal? Pode ser o famoso atual bullying. Nos provoca, né? Tenta nos desmoralizar ou fazer com que nos sintamos fracos, tá? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, é o vampirismo energético. Se conseguirmos ser fortes, né? Se vamos conseguir ser fortes e não nos importar, não haverá a saída da nossa energia para a pessoa. Ela tenderá então a parar com essa atitude após algumas tentativas. Vocês estão compreendendo? Então esse é o ataque, né? É o ataque ao vampirismo energético. Aquela pessoa, de certa forma, está nos tirando, tentando nos tirar a energia, fazendo piadinha, essas coisas. No modo não intencional, a pessoa normalmente se faz de vítima e cobra nossa atenção das mais diversas maneiras. Esse vampirismo energético aí, ele é muito comum, porque tem pessoas que são os verdadeiros vampiros energéticos. Só em você estar falando com aquela pessoa, se encostar perto dela, você já passa a perder energia, né? Você já perde energia. Só em estar perto daquela pessoa, aquela criatura, já provoca uma queda da nossa vibração bioenergética, né? Como há um forte apelo emocional e como não sabemos a real intenção da pessoa, de repente a gente não sabe a real intenção da pessoa, né? E todo o nosso entusiasmo e disposição é minado dia a dia. Essa pessoa chega e mina o nosso campo bioenergético. A gente já não quer mais ficar ali. Não tem como ficar. Não tem como. Aquela pessoa acaba com a energia de qualquer um. Esse é o verdadeiro vampiro energético. A maior parte das pessoas de sucesso evitam com maestria este tipo de ataque. Tem uma autoestima e um positivismo tão elevado que conseguem bloquear esses fluxos de baixa vibração. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ser fortes contra esse tipo de vibração e não deixar nos envolver, tá? A maior parte das pessoas que tem sucesso faz isso. A gente não tem que ligar para quem está falando, né? A gente não tem que ligar. Largar de mão, deixar eles falando sozinhos. É o que nós temos que fazer. O segundo são as influências psíquicas. Como foi demonstrado pelo cientista Jim Ryden, em o seu livro Mentes Interligadas, olha o nome do livro, Mentes Interligadas, as mentes humanas estão ligadas por conexões energéticas ocultas. Olha só, gente, as mentes humanas estão ligadas por conexões energéticas ocultas. Os pensamentos são energias que trafegam pelo espaço e afetam tudo e todos ao seu redor. Nós já falamos sobre isso, nós vamos falar mais avançado futuramente sobre a questão do pensamento, na questão que diz que os pensamentos, eles acabam caindo, né? Nessas redes que passam para lá e para cá, né? Que são as redes de pensamento bioenergéticas, né? Nós já falamos sobre essa questão. Cada um pensa uma coisa, se for pensamento forte, vai cair nessas conexões, né? Vai cair, de certo, nessa rede de pensamentos. É onde ali um vem e mais ou menos atrativamente vem até você pela sua linha de pensamento. Esse é a influência psíquica, né? É o segundo tipo, que eu acho também muito perigoso, né? A influência psíquica. Os pensamentos são energias que trafegam, né? Nas correntes astrais. E essas correntes astrais podem nos influenciar. Uma pessoa pode estar lá na Europa, em algum lugar lá, algum país da Europa. Mas a corrente astral, elas passam para lá e para cá em toda parte do mundo, do nosso globo terrestre.
E essa parte psíquica do planeta Terra, um desses pensamentos obsessivos, compulsivos, eles podem nos afetar. Quanto mais conectadas as pessoas, mais os pensamentos afetam uns aos outros. Então, quando eu estou conectada a um cliente meu, eu estou sabendo o que está acontecendo com o cliente. Não precisa estar me falando que eu sei o que está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho conexão com o pensamento daquele cliente. Aquele cliente está pensando lá na casa dele e eu estou tendo conexão aqui, vibratória, nessa corrente astral que passou por mim. Não é isso? Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, os pensamentos negativos e pessimistas de outras pessoas geram vibrações extremamente baixas e caóticas, que influenciam de modo extremamente de todos nós. De todos nós. Podem influenciar. Por isso que eu falo sempre, não deixo de falar aqui. Não fiquem ligados nesses programas que podem influenciar a sua mente. Não fiquem ligados em tudo que aparece de violência na TV, em filmes. Não fiquem ligados. Não fiquem. Por esta razão, temos tanta dificuldade em manter apenas pensamentos positivos. Por mais de 5 minutos durante o nosso dia, já reparamos isso? 5 minutos a gente não consegue ficar sem estar no meio de um pensamento positivo, um pensamento negativo. Porque essas correntes, elas passam toda hora. Nós estamos mergulhados em correntes extremamente fortes, de pensamentos extremamente caóticos, de outras pessoas que vão influenciar o nosso pensamento. Então a gente não consegue ficar mais que 5 minutos pensando em coisa boa direto, assim, ó. 5 minutos direto pensando em coisa boa. A gente não consegue. 5 minutos nós não conseguimos. Olha só que situação. E esta situação fica ainda pior quando levamos em conta que pensamentos e sentimentos ruins atraem situações e fatos negativos para a nossa realidade. Olha só, pensamentos e sentimentos ruins, eles são atrativos para situações e fatos negativos na nossa realidade. Quando eu falo, não vejo esses programas de violência, que houve assalto, mataram não sei o quem, tá ali aparecendo na TV. Se vocês forem ver, já amanhece os programas mostrando essas coisas. Vocês imaginam, em vez de estarem fazendo a sua reza do começo do dia, para limparem seus pensamentos, para terem um dia bom, vocês estão jogados nesse tipo de coisa, porque eu sei que acontece. Chega meio-dia, tem esses programas do caveirão, subindo favela, matando não sei quem, não sei quantos bandidos morreram, e na hora do almoço, né? Eu já falei muito sobre isso. Não vejam isso. Procurem programas mais amenos de situações que caiam na sua realidade, que eles podem cair na sua realidade, porque essa situação, ela fica pior, diz aqui. Fica pior quando a gente entra nesses pensamentos e sentimentos. Porque, olha só, se estamos todos interligados, como vimos aqui anteriormente, se estamos todos interligados, todos os sentimentos e pensamentos estão todos ligados nessas correntes, podem estar lá na Europa, podem estar na Ásia, estão ligados em nós. Vocês imaginam os sentimentos e pensamentos dessas pessoas que perderam um ente querido num assalto, que perderam entes queridos num acidente. Vocês imaginam o sentimento que essas pessoas estão passando? Vocês imaginam a realidade dessas pessoas? O risco que nós estamos correndo também vendo essas coisas. Já amanhecem o dia com as câmeras ligadas nas estradas, vendo acidentes. Olha que coisas horríveis. Às vezes até o familiar não recebeu nem a notícia ainda que aquela pessoa desencarnou lá no acidente, e a pessoa já está na TV lá, com a câmera ligada às 5 horas da manhã. Gente, pelo amor de Deus, em vez de procurar algo, um documentário, alguma coisa para ver aquela hora, porque é a hora que eu acordo. Aí quando eu vou ligar, meu marido botou no 11, botou no 13, aí eu vou, tem que passar. Tem que passar. Vou procurar outra televisão para ver. Aqui não adianta falar, tem que procurar.
Procurar, porque não tem como ficar com essas atividades cerebrais. Isso afeta nosso campo físico também, gente. Vai dar dor de cabeça, vai dar mal-estar, vai dar um começo de dia já desanimado para todo mundo, tá? Então, quando vamos para um local afastado da sociedade, nos distanciamos dessas influências, nossos pensamentos se acalmam e conseguimos voltar a nos sentir mais positivos. Olha só, porque onde tem muito aglomerado, cidades grandes, tem muitos pensamentos. Ali são os focos, né? Os maiores focos do pensamento, além dessa realidade aí desse pensamento que vai longe. O primeiro ponto é esse, né? Passam essas ondas que nosso cérebro capta, né? Joga para o psíquico, porque o nosso olho está na vigília, nossos olhos estão vendo aquilo e vai jogar no nosso campo psíquico e emocional. Agora, se a gente for para uma cidade mais afastada, um lugarejo do interior, você já vai ver que ali não tem tantos pensamentos. Então, o ar dali é melhor, né? A rede de pensamentos ali está mais limpa, tá? Já não é tão afetada por todo o coletivo, né, de pensamentos, certo? Então, essas correntes astrais já não vão ser atraídas tanto para ali. Estão compreendendo? Já não são tanto. Então já é um ar melhor de se respirar. O problema é que não podemos simplesmente largar tudo e abandonar nossos sonhos, né? A influência psíquica negativa é ruim, mas pode ser evitada usando as ferramentas corretas. Nós vamos ver, talvez em outro vídeo, que esse aqui já está se alongando, nós vamos ver as ferramentas mais corretas, né? Como parar os pensamentos negativos. Nós vamos ver em outro vídeo, para que todos, a gente fala sempre, né? Na verdade vai ser mais um corretivo para todos nós, que precisamos sempre estar ali, falando, que até serve para mim também, porque eu posso me pegar também naquela negatividade. Então a gente sempre tem que estar ali, orando e zelando, rezando, por tudo aconteça de bom para nós, né? A outra energia de vampiros, que eu acho a energia negativa muito, muito grave, é a energia da inveja e do mal-olhado. A inveja e o mal-olhado, meu avô português sempre dizia, a inveja é pior que macumba feita. Meu avô português já dizia isso. Porque a inveja são algumas das formas de ataque energéticos mais populares e conhecidos. Ela é muito popular. A inveja, o olho grande, né? É raro eu fazer análise para uma pessoa e não encontrar uma inveja, um olho grande, um olho gordo naquela pessoa. É muito difícil, pessoal, eu não encontrar isso, entendeu? Então, vocês vejam, pessoal, como acontece essas coisas, né, pessoal? Então, a inveja, quando alguém sente inveja ou fica infeliz com o nosso sucesso, gera um forte desejo de que coisas ruins ocorram conosco. Esse é o procedimento do invejoso. O invejoso quer isso, né? Por isso que eu sempre falo, qualquer plano que vocês vão fazer, não conte para ninguém. Só em último caso para uma pessoa, e assim mesmo é duvidoso você contar para alguém que você não sabe quem é. Mesmo assim é perigoso, no meu entender. Esse desejo alimentado pelas emoções negativas da pessoa atrai eventos ruins que podem se tornar desastrosos para a nossa vida. Então não devemos contar nossos planos, não devemos contar nossos projetos. Tá? O gerador desta onda negativa será prejudicado em proporção ainda maior, porém por falta de conhecimento e amor, infelizmente, muitas pessoas ainda sentirão inveja sempre que alcançarmos quaisquer sucesso. Mas essa pessoa vai ter, viram aqui? Essa pessoa vai ter a volta dela. Olha só, essa pessoa vai ser o bumerangue, né? A coisa vai voltar para cima dela. Vocês estão compreendendo? Esse tipo de ataque é muito difícil de perceber, pois a maioria das pessoas invejosas tende a disfarçar
e ocultar seus sentimentos com grande habilidade. É quase impossível evitar as pessoas invejosas da nossa volta. É quase impossível, né? Porque é difícil de detectar, né? A gente não sabe o tempo, a força do pensamento negativo, da inveja daquela pessoa. Às vezes a gente fala até por uma ingenuidade, conta alguma coisa assim, abre a boca, já saiu, então já era. Então as pessoas invejosas, elas disfarçam, né? Muitas vezes, que bom, que ótimo, né? Mas na verdade não é nada daquilo que ela está querendo. Na verdade ela está ocultando o sentimento e o que ela tem dentro do coração, não é? E tem grande habilidade, né? Essas pessoas assim, de olho grande, invejosas, têm grande habilidade de fazer. Eu tinha uma prima que ela, quando olhava as nossas plantas, que eu era jovem, as plantas lá de casa morriam. Ela pedia a planta. Se minha mãe não desse a planta, que nós tínhamos muitas plantas no chão e nos vasos, ela sempre pedia, ela queria ela não queria plantar. Ela não queria ter trabalho. Ela queria a planta já no vaso e já florida, né? A minha mãe, nós tínhamos, né, coleção de antúrios. E ela só queria as plantadas dos vasos, já lindas, enormes e já com flores. Ela não queria muda. E se a minha mãe não desse, algumas outras das plantas morriam. Então esse é o verdadeiro invejoso olho grande, né, o chamado seca-pimenteira, que faz com que as coisas caiam, morram, né? A força do pensamento negativo é tão grande que morre as coisas, né? Morre. E quando a minha mãe ia dar só a muda, ela não queria, ela já queria já com vaso, com tudo já ali. Vocês estão entendendo? E a gente, depois nós percebemos isso, né? É quase impossível evitar as pessoas invejosas, mas é possível trabalhar com energias luminosas, capazes de afastar essas ondas de inveja e mal olhado. A gente precisa ter conhecimento de como vamos afastar, né? Como a gente vai poder afastar essas ondas de energias, com energias luminosas, né? É o que diz aqui. O número 4 também é considerado uma energia muito ruim, muito perigosa, é a magia negra. É uma forma arcaica de manipular as vibrações com o intuito de prejudicar alguém. Mania arcaica, né? Maneira arcaica, né? Ou seja, ultrapassada, né? Que hoje em dia, se eles conhecessem, né, a radiestesia, que acaba com qualquer atividade maligna, né, sem precisar arriar outro despacho, né, a radiestesia cabalística, né, que a gente usa com a apometria, com várias ferramentas que são usadas nos tratamentos, que acabam, né, com isso eles não faziam, né? Sua origem é antiga. A maioria dos seus praticantes não tem consciência de como funciona na verdade. Não tem consciência. Porém, por seguirem um ritual criado por magos de autoconhecimento, conseguem obter algum resultado. Essa magia negra de hoje em dia, pessoal, ela é uma magia antiga, né? Só os sacerdotes, não, quem sabe fazer, pode fazer, mas eles não sabem exatamente como aquilo funciona. Eu já falei porque eles acabam sendo, né, assim, um bode expiatório, né, dos seres das trevas. Porque fazendo isso contra alguém, ele vai estar colocando chip, né, através das magias em outras pessoas, nas pessoas que alguém pagou para fazer mal, né, vai colocar os chips alienígenas, vão estar fazendo, né, acesso e compromissos com setores desconhecidos do invisível, talvez que nem eles mesmos saibam quem são, né, os seres das trevas que sabem. E só vai se dar mal, né? Porque um dia aquilo tudo volta. Por isso que eu disse no último vídeo que os obsessores também são vítimas do passado. Quando eles ficam, né? Nós demos aquele número, aquele grande número de tipos, né? Os comportamentos e as características dos obsessores. Desculpa, pessoal. Fez com que a gente refletisse mais sobre essa questão. No entanto, por mais que pareça incrível, esses rituais têm fundamentos na ciência da física quântica e
portanto, podem prejudicar seriamente muitas pessoas desavisadas. Muitos fundamentos, viu, pessoal, são da ciência quântica, física. Aqui eu uso física quântica, mecânica quântica, né? Radiestesia, cabalística, rituais radiestésicos, é o que eu uso. Esses rituais, em geral, se baseiam em enviar formas negativas de energias extraídas de materiais em fase de putrefação, sofrimento de animais ou sentimentos de ódio. A fórmula básica é: basta unir uma parte do DNA da vítima, presente em uma peça de roupa, fio de cabelo, essas coisas, à fonte da energia negativa. Haverá assim a criação de um entrelaçamento quântico, que irá unir a fonte de energia negativa ao DNA da pessoa. Olha como funciona. Vocês estão entendendo? Porque pedem uma peça de roupa, pedem um pedaço de cabelo, pedem um pedaço de unha. Então isso é DNA que vai se juntar àquela fórmula quântica que está sendo feito lá. Sangue de animais, coisas que estão putreficadas, já podres, pegam e fazem. Identificar esse tipo de ataque pode ser bastante difícil, porém é possível se proteger elevando sua frequência pessoal ou usando fontes de energias positivas. Nós vamos ver em outro vídeo como a gente pode se proteger nessas questões todas que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Procurem ver este vídeo, chamem pessoas, né, para ver este vídeo, porque no outro nós vamos explicar. Aí lá no outro eu não quero perguntas sobre como então, e por que é isso ou por que é aquilo. Tem que ver este vídeo para saber o básico, o inicial, para seguir além. A obsessão espiritual é outra fórmula, né? Outra forma. Outra forma das energias mais negativas e perigosas que eu considero também. Tá? Então, vamos lá. Qual é a outra agora? Agora essa aqui é a obsessão espiritual. Embora esta questão pareça muito fora da nossa realidade, já foram documentados e estudados milhares de casos envolvendo energias e inteligências negativas de outros planos da existência, né? São outros planos da existência que vêm para esse orbe aqui nosso da Terra, para nossa realidade física, mas eles são de outros planos de existência. Esses ataques podem ocorrer de modo muito intenso, como nos casos de possessões espirituais, em que há fortes alterações na personalidade da pessoa. Obsessões muito intensas são raras, ocorrem apenas em situações muito extremas, em que há um forte karma da vida passada, abuso de drogas ou participação em atos cruéis. São as piores coisas que tem, né, pessoal? Fazer atos cruéis com alguém, de certa forma, não está se pensando que um dia vai voltar, mas vai. Os casos mais comuns e que são ainda muito pouco divulgados envolvem a atuação sutil de influências espirituais, abuso de droga. Os casos envolvem situação pouco divulgada, envolve situação sutil de influências espirituais negativas, afetando nossos pensamentos e sentimentos. Esses casos passam despercebidos pela grande maioria das pessoas e são muito mais comuns do que se imagina. O intuito desse ataque é sugar a energia vital das pessoas. São os chamados chips, né? Seres que ficam no vampirismo, que ficam na simbiose, que ficam ocultos, né, num clone, né, que ficam assim. Ou podem influenciar para cometer atos que prejudiquem a sua jornada nesta vida. Influencia tanto que faz alguém matar alguém, depois ele cai fora e quem vai preso é o otário que ficou. Então nós temos que estar muito alerta com o nosso pensamento. Essa aqui também é terrível, essa forma aqui, obsessão espiritual, né? Essas pessoas, todos que buscam
todos que buscam seriamente a sua evolução espiritual são alvo deste tipo de ataque e que tem o intuito de os desviarem no caminho da luz, logicamente. Essas pessoas precisam elevar sua vibração constantemente e devem fazer uso de todas as formas de emanação de energias luminosas de alta vibração. Isso aqui nós já entramos no setor de fazer meditações. Nada mais é isso aqui, é emanar energias luminosas para nós mesmos ou para quem a gente acha que está sendo vítima de um ataque desse. A gente precisa emanar com a nossa vibração, com a nossa mente, o nosso campo mental inferior. Nós precisamos fazer meditações para sairmos dessa aqui. O outro é sinais de que podemos estar sendo afetados pelas energias negativas. Olha quais são os sinais. Agora nós vamos aqui terminar vendo quais são os sinais. Os sinais podem se manifestar de modos diferentes para cada pessoa. Uma pessoa pode estar com um sinal, a outra pode estar com outro sinal diferente. Tá? Nem todo mundo pode estar com sinal igual, pode estar com sinais diferentes. No entanto, os estudos mais sérios sobre o assunto citam os seguintes como os mais comuns e típicos. Quais são os mais comuns e típicos? Vamos ver aqui quais os mais comuns. Dificuldades para dormir, pesadelos e má qualidade do sono. Isso aqui é um ponto. Outro ponto, esquecimentos sem razão aparente. E aí esqueci. Eu esqueci. Alguém pode estar manipulando, está com chip na sua mente. Pode estar com um chip lá implantado, devido a um ataque desses ali que a gente acabou de ler aqui, de falar, pode estar com um implante alienígena, né, na glândula pineal, então dá esquecimento. Confusão mental, indecisão e pensamentos negativos. Como a gente estava falando no princípio do vídeo da menina que tem obsessão, né, pensamento obsessivo, ela precisa tirar urgentemente esse pensamento obsessivo daí, né. Autossabotagem em diversas áreas da vida, dificuldade nos relacionamentos. Vocês podem reparar que cada coisa dessa, eu vou até deixar escrito aí no mostrar mais, essa parte, tá, de último aqui do nosso vídeo, dizendo quais são as dificuldades, enumerando cada uma. Ou a ocorrência de acontecimentos negativos ou recorrentes. Recorre a cada minuto, agora é isso, agora é aquilo. As pessoas sempre reclamando, né? Às vezes está com problema aqui, às vezes está com problema dali, mas sempre as mesmas situações recorrentes, tá? Fome em excesso e dificuldade de emagrecer. Quem tem fome em excesso e não engorda, e tem gordura e não consegue emagrecer, pode estar chipado. É um ponto aqui que pode estar sendo vítima de um ataque, né, espiritual, de uma energia muito perigosa. Raiva, irritabilidade, medos sem lógica, pânico, né? Forte ansiedade, só vive com o coração batendo forte, só vive com os batimentos cardíacos acima de 100. Essa pessoa pode ter um chip relacionado próximo aí do chakra coronário, do chakra cardíaco, melhor dizendo, né? Um chip ou um implante, né, ou uma fiação eletromagnética de um chip ali próximo do cardíaco, que faz com que isso aconteça, né? Sonolência e falta de energias constantes. Sonolência. Às vezes tem sonolência, mas não consegue dormir, né? Às vezes tem isso, essa sonolência, a falta de energia, isso é constante em quem está chipado realmente. Quem está sob ataque bioenergético. Vocês estão compreendendo? Então eu considero o bioenergético, eu considero o mais importante corpo entre o psíquico e o emocional, entre o espiritual e o corpo físico, que nos dá a sabedoria e o modo de vida melhor aqui para a gente viver. Eu considero o melhor, o mais importante. Se a gente tem um corpo físico, ele está aqui, né, trabalhando frequentemente, pensando, agindo, né? Nós devemos isso ao nosso campo bioenergético, ao nosso corpo, né, perfeito, psíquico e emocional, que é o bioenergético. Então, eu reitero aqui as orientações de vocês fazerem análise,
né? Procurar fazer análise, entrem aí no meu e-mail, né? Entrem aí no meu WhatsApp, peçam, né, uma análise para fazerem como vocês estão, né, bioenergeticamente falando. Vamos fazer para ver se tem condições, o que vocês estão passando, se há muito perigo, se não há perigo ainda, se isso vai aumentar muito, se não vai, se você está com um chip perto do coração que pode te dar um ataque cardíaco, se você está com chip de outras vidas na glândula pineal, que monitora todo o teu corpo bioenergético, porque está na glândula pineal, está montado toda aquela estrutura deles, né, no teu campo bioenergético, no teu campo psíquico, no teu campo emocional. Então há necessidade de vermos isso, tá? Se você está passando por um desses problemas que eu acabei aqui de falar, seria muito bom fazer uma análise radiestésica e espiritual, né? A gente dá aí, a gente ajuda entidades com esses valores. E a gente dá também bônus, né, de diminuição dos valores para fazerem no mesmo depósito 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, a gente vai diminuindo o valor. Ou uma pessoa só, ou você só. Vocês estão compreendendo? Então é imprescindível vocês fazerem isso. É muito perigoso. Nós estamos vivendo aí numa fase da transição planetária e precisamos mudar nossos padrões emocionais, psíquicos. Vocês seguirem aí nossos objetivos, né? Seguirem aí o que o nosso canal está sempre mostrando, está sempre ajudando a cada um aí, quem está bem intencionado, quem está realmente procurando o caminho, né, fazendo de tudo para fazer a reforma íntima, né? A gente pede muito a vocês encarecidamente que sigam as orientações aqui do canal. Não vão atrás de canal que só faz aí, só é chamariz tecnológico, né? Mas de entendimento e de estudo, de orientação é muito fraco ainda, né? Humildemente eu coloco os mentores, que são os que se encarregam de nos ajudar, são os que se encarregam de nos apoiar, informar, né? Mostrar para cada um o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, o que nós temos condições de fazer. Uma mudança, ela é imprescindível nesse momento. E termos a espiritualidade do nosso lado é melhor ainda. Nós não podemos ficar aí, ó, cruzar os braços, bater palma para maluco dançar, né? Trabalhar, ir para casa, dormir, ir para festa, ver roupa para Natal, ver roupa para festa de não sei quem. Nós não podemos ficar aí se nós estamos, a grande maioria está sofrendo, porque está vivendo materialmente. A grande maioria está sofrendo por causa disso, porque está vivendo muito do lado material. Tem gente aí vivendo 10% do lado espiritual e 90% do lado material, quando a espiritualidade nos pede 51% de espiritualidade e 50% de materialidade, porque afinal de contas nós estamos aqui, então precisamos do corpo físico, precisamos dispersar a cabeça do dia a dia. Isso é natural, né? Irmos numa festinha familiar, tomarmos um guaranazinho, tomarmos um suquinho ali na esquina, comermos uma pizza. Isso é muito bom para dispersar nossa mente de coisas erradas e tirarmos do nosso pensamento, limparmos do nosso pensamento. Só que não podemos ficar só pensando em materialidade. Temos que ter também a nossa espiritualidade amiga, que está sempre orando por nós, está sempre nos envolvendo. Esse é o conselho que eu dou sempre aqui para vocês. Se afastar dos vícios, como falamos no início do vídeo, né? Se afastar dos vícios. Isso é um ponto crucial. Se afastar dos vícios, tá? De influências malignas, outro ponto que eu peço muito a vocês. Se afastem de tudo isso. Como eu estava falando aqui no princípio dessas questões das pessoas, né? Tem outras questões mágicas, depois eu vou ver, vou procurar algumas respostas para dar alguns que ficaram ainda pendentes, né? Então, viver como a Maria de Fátima está procurando, ela está lutando contra julgamentos, né? Ela está lutando. Agora temos que ver a Carla Vieira, que ela tem que lutar contra esse pensamento obsessivo que ela tem. Não é isso? A Adriana tem que lutar, Adriana. Vai colocando mesmo, Adriana, flores, né? Vai colocando, Adriana, flores e velas da forma que você quiser.
Vamos lutar contra todo esse mal. Ok, pessoal? Namastê para todos. Paz, saúde, harmonia. Que Deus abençoe cada um, hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus.